E aí, só para vocês terem uma ideia, do ponto de vista epistemológico, a gente consegue diferenciar, né, as ideias de Lamarck e as ideias de Darwin, né, se a gente pensar o meio, característica e os descendentes. Então, o meio cria necessidade para o Lamarck, para o Darwin, o meio seleciona, né, variações que existem. As características, né, elas são adquiridas por uso e desuso, né? No caso, o Darwin só propõe que existem, né, diferentes características nos diferentes indivíduos que compõem uma mesma população, e o Lamarck propõe que os descendentes adquirem, né, as características que eles transmitem, as características que eles adquiriram por uso e desuso, né? No caso, o Darwin propõe que quem tem uma determinada característica e sobrevive tem maior probabilidade de se reproduzir e deixar descendente, né? Então, se a gente pensar as categorias meio, característica e descendentes, a gente consegue diferenciar a teoria de Lamarck da teoria de Darwin. Certo? Aqui, pessoal, um quadro, eu não vou detalhar esse quadro, mas basicamente ele traz, fica mais por curiosidade para vocês entenderem, né, que o que a gente chama de evolução hoje, né, foi construída ao longo da história, desde lá do século 17, então a partir, por exemplo, de trabalhos sobre anatomia comparada, fósseis, né, até chegar, né, à descoberta do DNA e tudo mais. Então, o que a gente chama de evolução hoje dependeu de uma série de contribuições científicas, né, tanto relacionadas à história da Terra, à história da vida, os mecanismos evolutivos e o desenvolvimento genético. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, que quando a gente fala que o Darwin é o pai da evolução, tá? Ele na verdade, ele foi o cientista que teve coragem de trazer para a discussão e ser categórico dizendo que a evolução é um fato, né? Mas o que a gente chama de evolução, na verdade, é fruto de um conjunto enorme de contribuições científicas ao longo de séculos, né? Obviamente, quando, né, o Darwin propõe a teoria evolutiva dele por seleção natural, vão surgir teorias alternativas que também vão propor a evolução como cerne, né? O neolamarquismo, então, ele propõe, né, uma retomada dos trabalhos do Lamarck. Hoje em dia se discute muito se é possível haver evolução na perspectiva neolamarquista, porque foi se descoberto mecanismos que a gente chama de mecanismos epigenéticos, ou seja, é possível que o organismo ele aprenda determinadas marcas em virtude do nosso contato com o ambiente, mas não se sabe até que ponto essas marcas vão ser mantidas ao longo das gerações, né? Então, pode ser que em determinados caracteres podem ser mantidos por evolução lamarquista e não evolução darwiniana, né? Mas ainda precisa saber por quanto tempo uma determinada marca, por exemplo, o sistema imune nosso aprende, né, a combater determinadas doenças, e em alguns casos os indivíduos, um pai aprende, né, o organismo do pai aprende, aí o filho acaba herdando a capacidade de combater um determinado patógeno. Então, isso seria lamarquista, né, porque tem a ver com uma determinada característica que foi adquirida ao longo da vida. Mas não se sabe o quanto, né, dessa informação pode ser mantida por gerações futuras. Né? O Riat, ele propõe a evolução por ortogênese, né, que a evolução é progressiva, mas eu acabei de discutir com vocês que pode haver, por exemplo, o caso das cobras, né? Se a gente parar para pensar que ter patas é mais complexo do que não ter patas, né? E as patas surgem nos anfíbios, e aí um grupo de répteis perde pata, então essa ideia do progressivo, quer dizer, partir de uma situação menos complexa para uma mais complexa, então você espera que isso seja uma regra, né? E aí, por exemplo, organismos que são parasitas, há uma tendência a perder complexidade. Então, essa ideia do Riat, ela é muito questionável, né? Quando a mutação é descoberta, né, o Darwin não conhecia a mutação, tanto é que o Darwin ele não consegue explicar como existe variação nas populações, né? Ele dá uma viajada legal quando ele explica isso na origem das espécies, porque ele não se tinha conhecimento de mutação e nem das teorias mendelianas, né? O Mendel já tinha escrito os trabalhos dele sobre genética de ervilhas, mas não, os trabalhos do Mendel eles ficaram meio que restritos a determinados grupos, né? Não teve uma distribuição muito ampla.
E aí só a partir do século XX é que os trabalhos do Mendel eles foram recuperados, né, pelo Morgan, e aí a partir dessa recuperação dos trabalhos do Mendel e a descoberta da mutação pelo Morgan e pelo De Vries, houve uma, digamos assim, uma socialização das ideias, né, mendelianas. Aí vocês podem perguntar assim, mas tá, qual que é a grande sacada do Mendel? O Mendel, ele propôs que a hereditariedade ela é transmitida a partir que as características, né, hereditárias são transmitidas a partir de fatores hereditários. A ideia que se tinha na época do Mendel é que um descendente era uma mistura, né, de caracteres do pai e da mãe, e não que seria possível essa herança fatorial. Então, por exemplo, se a cor da pele clara fosse adaptativa, e aí um indivíduo claro, ele cruzasse com um indivíduo, né, que fosse um pouco mais escuro, quer dizer, aquela capacidade de ser claro era perdida na primeira geração, porque misturava, né? Então tinha essa ideia de herança por mistura, e aí num contexto de seleção natural, a herança por mistura, o caractere que é vantajoso é perdido na primeira geração, porque ele vai misturar com outro caractere, né? Então o Darwin não conhecia isso, e esse é o grande furado da teoria do Darwin, é não saber explicar como surge a diversidade, né? De caracteres nos organismos. E aí, quando o De Vries e o Morgan eles descobrem esse mecanismo de mutação, eles acham que a mutação é o principal mecanismo evolutivo, mas logo eles não conseguem encontrar. Eles propõem essa teoria evolutiva, né, que é baseada na mutação, só que não há evidências evolutivas suficientes para dizer que a evolução ocorre basicamente por meio de mutação, né? Então é mais plausível o cenário do Darwin, né, que a evolução ocorre principalmente por seleção natural, do que o cenário proposto pelo De Vries e Morgan. Claro que depois que a síntese evolutiva, esses mecanismos são todos, né, consolidados dentro de uma única teoria. Mas nessa época, cada um queria brigar pela sua parcela do latifúndio, né? Não sei se vocês conseguem entender isso, mas se descobria ali algo que era bastante importante e se achava que aquilo era a explicação máxima, né? E aí tentava se polarizar. É mutação ou é seleção natural? Entendeu? Então, da mesma forma que polariza esquerda e direita, polarizava mutação ou seleção. E aí o que se descobriu depois que, na verdade, os dois mecanismos, né, eles compõem o que é evolução. Não é só seleção, não é só mutação. Na verdade, os dois eles são mecanismos que interagem, né, para a evolução das espécies. E aí, nos anos 70, né, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, do século passado, né, do século 20, a proposição, né, do saltacionismo, que tem a ver com mutacionismo também, que seria possível grandes mutações produzindo grandes mudanças evolutivas, mas também não tem respaldo em evidências evolutivas, né? Então essas teorias aqui, elas todas foram, né, superadas, exceto o neolamarquismo, que ele apresenta uma certa referencialidade com o sistema imune, né, e características que são transmitidas por epigenética, mas não se sabe a magnitude geracional, né, dessa marcação. E aí, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, no final dos anos 40 e 50, quer dizer, então vejam, a partir do Darwin, é como se abrisse um mundo de possibilidades para se estudar a evolução, né? Então, muitos pensadores começam a produzir, né, trabalhos científicos que eles percebem a evolução como tal, e eles começam a propor mecanismos, né, que interferem na evolução. E aí vejam que bem no período, né, da Segunda Guerra Mundial, esses pensadores se unem, né? Então vários pensadores, né? O Fischer, o Haldane, o Wright, o Keterikov, Dubzhansky, o próprio Mahir, né, dessa época, o Stubbs, o Simpson, Hensch, Huxley, entre outros, né? Eles, cada um de áreas diferentes, né? Principalmente tem muita contribuição da paleontologia e da genética, né? Que até um dos grupos vai discutir isso depois, né? Qual que é o impacto, né? Dessa, digamos assim, dessa concentração de conhecimentos, né? De paleonto e de genética na proposição da teoria estética evolutiva, né? E aí hoje tem contribuição da biologia do desenvolvimento, muita contribuição da ecologia, né? E aí muda um pouquinho essa perspectiva inicial lá do
do período da Segunda Guerra. Só que eu acho que todo aluno da biologia deve conhecer essa frase, né? Se vocês não conhecem, estou apresentando, mas provavelmente o Wagner e o Thiago, um dos dois deve ter falado sobre isso. O Dobzhansky, que foi um dos, né, digamos assim, um dos pensadores, né, que participou dessa síntese evolutiva lá no meados do século XX, ele propôs que nada faz sentido em biologia a não ser a luz da evolução, né? E essa máxima ela é utilizada até hoje, né? E realmente a biologia, ela, principalmente nas últimas décadas, né? Ela vem sendo construída em cima da evolução. Então, basicamente, a gente usa a evolução para explicar praticamente tudo dentro da biologia, mesmo que a gente se valha de determinados elementos tipológicos, né? Ou elementos estruturais, né? Células, sistemas, tudo mais. A ideia é ampliar isso para a perspectiva macro, que é a perspectiva da evolução. E isso é uma curiosidade do Dobzhansky, né? O Dobzhansky, ele teve no Brasil, né? Ele foi ele impulsionou, na verdade, as pesquisas em genética aqui no Brasil, né? Ele trabalhava com mosquinha das frutas, e aí ele participou da fundação de vários grupos que estudam, né? Mosquinha das frutas. Tanto é que é possível encontrar fotos dele na Unesp, que eu estudei, né? Na São do Rio Preto, na USP de Ribeirão, na USP de São Paulo, algumas universidades do sul do país, do Rio de Janeiro, porque ele acabou trazendo muito dinheiro para as pesquisas envolvendo, né, principalmente espécies do gênero Drosophila, e isso acabou trazendo assim um arcabouço teórico muito grande para os conhecimentos sobre evolução, né? Então impulsionou isso muito, e a pesquisa, né, em genética e evolução aqui no Brasil foi impulsionada em grande parte, né, pela contribuição do Dobzhansky, mas depois ele teve aí teve um problema, uma rixa com algum desses grupos que ele apoiou, e aí ele acabou não mandando mais dinheiro para o Brasil e meio que cortou relações, né? Até que ele morreu em 75. E aí, só por curiosidade, eu sou um neto científico, digamos assim, né? Não, eu sou um bisneto científico do Dobzhansky, porque o orientador da minha orientadora foi orientado pelo Dobzhansky, né? Então, tem uma ligação que eu trabalho com até hoje com a família Drosophilidae, né? Que tem a ver com essa minha origem. Você acaba tendo a influência, né? Dobzhanskiana, a partir dos orientadores, né? E aí, em linhas gerais, né, a síntese evolutiva separa fenótipo do genótipo. A gente vai discutir mais, né, esses conceitos na aula de variabilidade genética. As características adquiridas não são herdadas, ao contrário do que o Lamarck né, dizia. As variações hereditárias elas são condicionadas por fatores, né, genéticos que hoje são chamados de genes, que os genes podem apresentar variações, né, a partir de mutações da origem ao que nós chamamos de alelos, que além das mutações, um outro processo que amplia o efeito da variação é a recombinação, que a mudança evolutiva é populacional e que essa modificação nas populações ela pode ser modelada tanto por mecanismos aleatórios, que é o caso da deriva genética, como mecanismo não aleatório de seleção natural. E que boa parte do processo evolutivo pode ser explicado por meio da seleção natural. Certo? Então, basicamente, quando a gente fala em síntese evolutiva, a gente tem todos esses pontos. Eu passei rapidamente, porque, na verdade, ao longo do semestre, a gente vai discutir detalhadamente cada um desses pontos, tá? E aí, pessoal, essa parte aqui, na verdade, é a contribuição de cada área, né? Então, qual a contribuição da genética de laboratório, qual é a contribuição da genética de populações, e aí a contribuição de genética de populações e populações naturais, mas, no geral, é esse quadro aqui, né? Da ciência evolutiva, só que detalhando qual foi a contribuição de cada uma das áreas, né? Que participaram desse processo, certo? Inclusive a questão da sistemática, né, paleontologia. E aí, né, depois que a síntese, vejam que a síntese evolutiva, que foi proposta lá em meados do século XX, ela basicamente é construída a partir de estudos de paleontologia e de estudos da genética, tanto de populações, né, quanto genética de laboratório. E aí as questões, né, inclusive dos grupos que vai trabalhar com o artigo 2, dos seminários, o autor discute melhor esses pontos de divergência,
mas após a síntese, alguns elementos foram incorporados, né? Então, a descrição do DNA foi feita depois da síntese, né? A descrição do DNA aconteceu em 53, e isso traz uma outra perspectiva em relação ao material genético. A questões de ecologia, comportamento animal e biologia reprodutiva foram fortemente incorporadas ao arcabouço da ciência evolutiva. E olha que doido isso aí. A própria ideia do Darwin, ele propõe que a seleção natural é sobrevivência e reprodução diferenciais. Porém, a ideia da biologia reprodutiva, ela só foi adicionada de forma mais intensa depois que a síntese ocorreu, né? Olha que doido, a ideia de seleção natural, ela é um dos carros-chefe, né, da síntese evolutiva também, mas a contribuição da biologia reprodutiva só é incorporada posteriormente, né? Coisas da ciência. Também, né, elucidação de mecanismos evolutivos em populações, principalmente questão de deriva genética, né, e recombinação, qual que é o efeito disso. A macroevolução, né, como que é possível evoluir, por exemplo, gêneros, famílias, espécies, ordens, e a questão da biologia do desenvolvimento. Todas essas questões aqui, pessoal, a gente vai discutir de forma mais intensa na disciplina que vocês vão ter depois, tá? Então, a ideia é a gente discutir nessa disciplina agora, principalmente a perspectiva dentro da síntese evolutiva e as contribuições posteriores, né, que aumentar o arcabouço teórico da síntese evolutiva, a gente vai discutir melhor na disciplina que vocês vão ter mais para o final do curso, que aí vocês vão ter experienciado, né, outros conhecimentos dentro da biologia, isso vai facilitar muito as nossas discussões, certo? E aí, em síntese, né, o que a gente chama de evolução, hoje, é determinado pela ação de 5 mecanismos evolutivos, né, alguns produzindo variabilidade, que é o caso da mutação e recombinação, outros permitindo intercâmbio da variabilidade entre populações, que é o fluxo gênico ou migração, e outros atuando na modelagem da variação, que é o caso da deriva e seleção. E aí a gente vai discutir, né, cada uma das nossas aulas futuras vai olhar com mais carinho, né, para cada um desses mecanismos aqui, certo? E aí algumas questões contemporâneas, né, a respeito da evolução, por exemplo, como as adaptações evoluem, né, que a evolução, que a adaptação é um fruto da evolução, e isso é óbvio, né, quando tem evolução por seleção natural, a adaptação é resultado. Agora, como é possível, né, que um caractere evolua a ponto de se tornar uma adaptação, né? Também entender melhor de que maneira os mecanismos evolutivos atuam, né, na evolução, de que maneira os dados moleculares eles de alguma forma explicam, né, a evolução biológica, se existem padrões na história evolutiva, né, para extinção, para evolução, e dessa forma a gente encerra esse tema da nossa aula de hoje.